É muito gratificante para nós esse momento onde nós paramos, checamos com nós mesmos como estamos e nos oferecemos essa pausa, esse momento onde o ser se sobrepõe ao fazer, até em relação à própria prática, né? A prática de meditação, ela é mais um ser do que um fazer. Então, um estado de atenção, atenção no momento presente, percebermos como estamos. É muito bom ver vocês aqui todos os dias, já formando um grupo, né, que já se oferece suporte. Sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou seguir a sugestão de um dos nossos colegas que estão aí, né, todo dia conosco, do Célio. Oi, Célio. Que é falar acerca da raiva construtiva, não é? Esse é um tema que tem aparecido muito. O Dalai Lama escreveu um livro sobre isso, a raiva construtiva. O Célio me mostrou hoje, me mandou. Então, esse é um tema bastante interessante para nós, não é? Porque enquanto meditadores, enquanto pessoas que estão em busca de um estado mais elevado, de até espiritualidade, digamos assim, de compaixão, como fica a emoção da raiva dentro disso tudo? Pode haver uma compreensão que a raiva seja algo negativo em si e que devesse ser eliminado ou deixar de existir, não é? Então, aquele mito de pessoas que meditam e que são espiritualizadas devem ser calmas e, né, ter cara de coisa nenhuma, tornar-se uma alface, como a gente brinca no meio. Não é nada disso, não é nada disso. A raiva é uma força poderosíssima que nós temos. Há uma força aí de ação que vem da agressividade. A agressividade vem de agir sobre, transformar. Então, nós podemos usar essa força da agressividade para quebrar tudo num bar, por exemplo, ou podemos usar essa força da agressividade também, a mesma força original, para fazer uma palestra para 1000 pessoas, por exemplo. Também é a agressividade que nós usamos numa situação como essa, onde temos que nos lançar, onde precisamos, por vezes, transformar alguma situação, não é? Então, diante da raiva, a raiva é um sentimento altamente desorganizador, quando estamos tomados pela raiva. Sentir raiva, todos nós sentimos em algum momento. A questão é como nós reagimos a essa emoção. É isso que muda em cada um de nós. Alguns de nós, durante estarmos tomados, possuídos até pela raiva, nós vamos para uma reatividade agressiva, destrutiva. Né? O impulso é agressivo e destrutivo, então agredir o outro, gritar, bater, sabe, romper relações repentinamente e né, ser assim, despejar aquela raiva no outro, de forma desorganizada, né? E tem outro tipo de pessoa que já tem uma reatividade diante da raiva contida, que sente raiva e paralisa e congela completamente, não atua a raiva. Já houve um mito, até dentro da própria psicologia, que a pessoa que explode é mais saudável. Ah, nossa, estou ótima, explodi, falei o que eu queria, todas as minhas verdades, doa quem doer, eu falo a verdade, a verdade daquilo que eu sinto e pronto, estou ótima. Não é verdade. Hoje a gente sabe que a pessoa que explode desordenadamente, ela também está sendo reativa e ela depois lida com as consequências daquilo que ela fez, porque depois entra em culpa, né? Entra em medo de enfrentar aquela situação de novo.
aquela reatividade explosiva tem uma série de consequências que se desdobram de forma muito destrutiva também ali na vida da pessoa. Então, não é bem assim. Ah, muito bom explodir. Não, né? Até porque a raiva também ela não se esgota, como já se pensou. Quanto mais se explode a raiva, mais ela vem. Quanto mais nós focamos numa emoção como a raiva destrutiva e atuamos, vem mais e mais e mais. Não é assim, ufa, já botei para fora. Não é bem assim. Quando nós botamos, explodimos desordenadamente, acontece que tem as consequências e o sentimento continua sendo fomentado, né? E a questão das pessoas que têm essa reatividade passiva em relação à raiva, sentem raiva e paralisam, congelam, entram no impulso de armar vinganças, pessoas com temperamento mais passivo, menos agressivo, tão destrutivo quanto, não é? Porque se numa relação alguém saiu se sentindo preterido, se sentindo humilhado, subjugado, ofendido, não está bom para nenhuma das partes. E nisso eu falei sobre a live da comunicação não violenta, a importância de sabermos canalizar essas energias. Isso é o próprio conceito em si de maturidade, não é? Nós somos maduros quando nós conseguimos transformar um impulso primitivo em algo construtivo. E é dentro disso que eu estou falando hoje, né, da fala do Dalai Lama, raiva construtiva. É possível usar essa força que tem em nós transformadora de forma positiva, transformá-la em ação inclusive ligada à compaixão. Porque a raiva que vem, por exemplo, tem um tipo de raiva que já nasce negativa, né? A raiva por inveja, por ciúme, a raiva por se sentir atacado ou agredido. Essa raiva, normalmente, não tem como tirar coisas boas daí. É preciso a gente identificar, em primeiro lugar, olhar para dentro de nós mesmos, perceber aquilo que nós estamos sentindo, não é? Essa raiva leva ao ódio, leva ao sofrimento, leva à má vontade em relação ao outro. Porém, existe um estado de indignação, e aí que aqueles mais espiritualizados não devem virar alface, algo assim passivo, né? Existe uma forma de indignação em nós diante daquilo que está errado, diante do outro que sofre, diante das condições que não estão boas. E nós podemos utilizar essa raiva como um combustível para a ação, um combustível para uma ação positiva, porque a compaixão é em si uma ação. Nisso ela se diferencia da empatia. Nós temos a empatia, que é o sofrer junto, e nós podemos transformar a empatia em compaixão, que é, de alguma forma, ter um tipo de ação, o fazer. E o nosso fazer depende de uma energia de movimento, que pode sim partir da raiva. A raiva não sempre, nem sempre é negativa. Nós não devemos olhar para a raiva e reprimi-la, nós não devemos olhar para a raiva e achar que aquilo é feio, congelar-se diante da raiva. Nós podemos olhar para a raiva e perceber. Essa raiva vem de uma indignação em relação a algo que eu percebo como errado, algum senso de injustiça ou de ter sido injustiçado. Essa raiva vem de algo que causou sofrimento em alguém. Então, pode haver, sim, uma ação correta, fruto dessa raiva. É infantil nós sentirmos a raiva e explodirmos de qualquer jeito só para botar para fora, e também é infantil, digamos, o congelar, ficar paralisado e não fazer nada e engolir esse sentimento da raiva, muito ruim também. Então, no Mindfulness, nós vimos que há esse espaço. Tem um espaço entre nós nos percebermos tomados e ameaçados
e aquilo que vamos fazer, que vamos criar como resposta a isso. Então eu posso, me percebo com raiva, eu vou para a respiração, crio aquele espaço, nisso eu posso observar melhor aquilo que é pertinente, aquilo que não é, e eu posso elaborar uma ação mais hábil diante daquilo, uma ação transformadora, sim, uma ação que possa estar vinculada à compaixão de alguma maneira. Então, nisso nós temos a raiva construtiva. A raiva pode sim também ser algo construtivo. Jurandir falando, geralmente quando a pessoa explode, falar isso, pronto, falei, tudo que queria, só que fica lá no interior a raiz que continua crescendo pouco a pouco, exatamente. A gente já teve essa visão de que explodir esvazia e pronto, resolveu. Não, não resolveu. Não resolveu, porque pode ter deixado o outro se sentindo subjugado, o outro se sentindo ali em sofrimento. E se o outro sofre, quem faz sofrer também sofre, na verdade, né? Nós já sabemos quanto nós estamos interconectados. Então, um senso de maturidade pegar uma força e uma energia potente como a raiva e transformar em uma ação correta, uma ação que seja compassiva, uma ação que possa levar à transformação, uma ação que possa trazer crescimento. Usar essa energia, é uma força poderosíssima a raiva, uma força de ação, não é? Ok, queridos? Deixa eu ver se alguém comentou mais alguma coisa. Tem aqui minha madrinha e minha prima Ana. Bem-vindas. E o medo que paralisa, como lidar? O medo do mesmo jeito, não é? A mesma coisa em relação ao medo. Então tem pessoas, por exemplo, que esses temperamentos mais agressivos sentem medo também e atacam. Tem pessoas que sentem medo e congelam, tem pessoas que sentem medo e fogem. Dentro daquele lutar, fugir e paralisar, que é o nosso instinto. É a mesma coisa, o criar o espaço, nós nos percebermos, nos autorregularmos e depois conseguir elaborar uma ação correta. Tudo é sobre o sair da nossa própria reatividade, perceber a minha reatividade pessoalmente é passiva. Eu diante da raiva, eu congelo, eu não explodo. Não é bom. Né? Diante do medo também, eu tendo a ir para a paralisia, eu já sei disso. Então, ao saber disso, eu consigo ter essa noção do me perceber paralisando, do respirar, criar aquele espaço e usar aquela energia para algo que seja assertivo e que possa levar a alguma transformação. Claro que não é sempre, não é? Porém, só ter consciência disso e saber usar esse espaço já consegue, assim, modificar muita coisa. Viviane dizendo, depois da explosão vem a culpa, sem dúvida, Viviane. Betinho, Herbert Souza, manteve-se vivo e atuante muitos anos a partir da indignação, verdade, não é? Então, alguns ativistas, pessoas que têm uma causa, assim, por exemplo, que é muito forte para si mesmo e que tem ações positivas em relação a isso, essa ação vem dessa raiva. A agressividade bem posicionada, a agressividade bem utilizada. O fazer envolve essa força do agir sobre, da agressividade, para fazermos qualquer coisa. Uma pessoa sem agressividade é uma pessoa apática. Isso não é evolução espiritual, como alguns muitas vezes confundem, né? Gandhi libertou a Índia com uma raiva transformadora. Perfeita, Célio, perfeito, exatamente. Vejam o que Gandhi fez. A raiva poderia ter uma ação indignada ou mais primitiva, ele canalizou aquela energia em uma ação compassiva, transformadora e assertiva. Muito bom exemplo, Célio, muito obrigada. Oi, Ana.
Então, que nós possamos ter um pouco mais de sabedoria diante das nossas emoções, tendo a consciência de como é o automático em nós, nos nossos condicionamentos, porque nós somos condicionados assim, e que possamos criar esse espaço e construir ações corretas, ações mais hábeis diante desses convites, né? Que são essas emoções que nos invadem. Tudo bem, queridos? Bom, depois, se vocês quiserem colocar mais alguma coisa ou perguntar, nós vamos agora para a nossa prática meditativa de hoje. Hoje eu pensei em meditarmos nas sensações, fazermos uma meditação nas sensações. Vamos então nos colocando na postura, onde quer que você esteja, em casa, na sala. Se você estiver sentado numa cadeira, pode talvez se desencostar do espaldar para ficar com uma postura um pouco mais ereta, a respiração mais aberta, como se houvesse um fio puxando o topo da cabeça para cima, na consciência do corpo em equilíbrio, a postura. Vamos fazendo um breve escaneio pelo corpo, começando pelos pés, notando cada parte do corpo, sabendo que está aí. Como você sabe, de olhos fechados, onde os pés estão, onde as pernas estão? Como está o tronco, o equilíbrio, a postura? Entrando em contato com essa consciência, essa propriocepção. Percebendo os ombros, os braços e as mãos, cabeça, e a noção essa do corpo como um todo agora. A consciência dos limites do corpo, a pele, o ar. E vamos então convidando a atenção para a respiração agora, de forma gentil, de forma atenta, descansando a atenção no ar que entra e no ar que sai. Sem modificar a respiração, apenas acompanhando. Onde for mais fácil para você sentir realmente a respiração. O ar que atravessa as narinas, ou o movimento do peito, ou o abdômen. Talvez perceber que a pele também respira.
retornando a atenção para a respiração, se nos distrairmos, de forma simples, absolutamente simples. Eu estou aqui respirando e sei que estou aqui respirando. E a partir da respiração, vamos vendo se é possível perceber algum tipo de cheiro nesse momento. Talvez algum alimento sendo preparado. Talvez algum produto de banho ou perfume. Talvez algum cheiro da casa. Ou da roupa. Talvez o odor seja apenas neutro, nenhum cheiro detectável. Talvez perceba a qualidade do ar agora. Se o ar está úmido ou se está seco. Percebendo esses elementos que podemos colher com o olfato. E informações também. E daqui do perceber os cheiros, vamos agora investigar o paladar. Observe se você sente algum sabor agora. Talvez um sabor residual de algo que você tenha consumido. Talvez um sabor de café ou algum alimento. Talvez algum tipo de amargor na boca ou salivação. Vamos notando em que parte da língua percebemos se há algum sabor. Talvez ao relaxar notemos uma maior salivação. Esse é um bom sinal. É um sinal de que o corpo está desarmado, desmobilizado. Uma salivação natural. E daqui vamos para mais uma transição para os olhos agora, ainda que de olhos fechados. Vamos percebendo o quanto é incrível o ver e enxergar
e o quanto aquilo que vemos, tudo aquilo que vemos, chama a nossa atenção. Há algumas pessoas cegas que voltam a enxergar e que ficam muito cansadas, por vezes precisando fechar os olhos, pelo excesso de informação, as cores, os contrastes, as formas, a profundidade, a frente e o fundo. Ao fechar os olhos, podemos também colocar atenção na visão, nos olhos. E talvez apenas percebendo uma leve luminosidade que atravessa as pálpebras. Gratidão por esses olhos, por tudo que esses olhos nos proporcionam. Vamos então investigar nesse momento as sensações vindas do tato agora. Sensações táteis. Talvez notemos os pontos de contato com o assento, o corpo em equilíbrio agora. Talvez haja frio em algumas partes do corpo. Talvez o contato da pele com as roupas. O que está vivo em você agora que você possa perceber de sensações táteis? Talvez a textura das roupas, o que as mãos percebem agora. As sensações internas também, sensações viscerais, talvez gases percorrendo o corpo, talvez fome, ou uma sensação de plenitude. Nessa região visceral existem infinidades de cadeias de neurônios que têm uma função bastante importante que aprendemos a negligenciar com a nossa educação. Aqui, no abdômen, no visceral, percebemos os perigos e sentimos um frio, uma contração. Ou quando estamos relaxados, estamos em paz. Aqui na região visceral há um tipo de expansão e bem-estar. É como se houvesse dentro de nós uma informação de um sim ou de um não diante das situações, que não passa pela mente, não passa pelo cognitivo, uma percepção primitiva. As crianças têm mais do que nós, os animais têm perfeitamente. E essa região sempre diz a verdade.
Talvez você possa começar a perceber diante das pessoas como você sente essa região visceral. Há uma expansão, uma entrega, ou há um tipo de contração diante de uma situação ou uma proposta. É muito interessante recuperar essa leitura. Há um sim ou há um não em você agora? Noventa por cento da serotonina é produzida nos intestinos, 50% da dopamina. E aí dá-se a importância dessa região. Vamos percebendo as sensações táteis nesse momento. E daqui então, talvez possamos fazer mais uma transição. Podemos ir então para os ouvidos, para a audição nesse momento, expandindo a atenção para o sentido da audição, ancorando a atenção na audição, nos sons. Há sons que estão próximos. Como eu sei que um som vem de algo próximo? Como eu sei que um som vem de algo distante de mim? Como eu sei de onde vem o som? Quanto isso é incrível. Da direita, da esquerda, se vem da frente ou de trás ou de cima. Incrível como sabemos. Talvez não haja nenhum som específico agora. Talvez haja espaço entre os sons, o silêncio. Podemos também ficar no silêncio. Talvez alguém conversando em outro quarto. Vamos percebendo como os sons despertam reatividade em nós. Há sons que nos irritam, há sons que nos acalmam. Também os sons podem ser apenas sons e olharmos para eles de forma neutra. E vamos chegando à conclusão dessa prática, repetindo para nós mesmos aquilo que são nossas intenções. Primeiramente para nós, que eu esteja saudável, física e emocionalmente, que eu esteja feliz, conhecendo as reais causas da felicidade, que eu possa estar livre, não das dores, as dores são parte da vida, que eu possa estar livre
do sofrimento, aquilo que construímos a partir de nossas dores. Elabore você agora uma frase que reflita uma intenção profunda que tenha para você, para a sua vida, dizendo mentalmente que eu e a partir dessa força que existe em nós, do amor, bondade, que também é uma força transformadora, que possamos expandir para todas as direções, todos os seres abaixo de nós, todos os seres acima de nós, todos os seres à nossa volta, expandindo para todo o planeta, todos os animais, todas as crianças, idosos, pessoas doentes, pessoas que estão felizes agora, pessoas que estão presas agora. Todos da nossa família, todos os que nascem agora, todos os que partem agora. Que todos os seres possam estar saudáveis, física e emocionalmente. Que todos os seres possam estar experienciando a felicidade e conhecendo as suas reais causas. Que todos os seres possam estar livres de todo e qualquer sofrimento. Elabore você agora aquilo que é a sua frase, a sua intenção para todos os seres. Que todos os seres possam descansar na graça deste imenso universo que nos acolhe a todos. Obrigada pela prática, queridos. Muito obrigada. Parece que houveram alguns comentários aqui antes. Marilda dizendo: nunca tinha pensado em raiva assim, talvez porque sempre que tenho esse sentimento, tenho ações que me arrependo. Muito bom. Marilda, podemos transmutar essa energia em algo construtivo, né? Vamos aprendendo a nós mesmos a fazer isso. O desafio é sair do automático, diz a Janaína. Desafio de todos nós, né, Janaína? Porque nós temos esse automático. O automático é algo condicionado, infantil, primitivo. Pegar essa energia, seja raiva, medo, o que for, e transmutar em algo assertivo é o trabalho de uma vida, não é? Porém, é possível e é um trabalho a ser feito. Como o Célio colocou o exemplo do Gandhi, não é? Que pela indignação transformou tanta coisa. A Zéza: quando a gente acha que ter raiva é perda de tempo e quando ela está vindo, tentamos desviar a atenção para outra coisa. Existe algum tipo de raiva que pode sim ser mal colocada e que nós possamos fazer um trabalho pessoal em relação a isso, não é? Como eu falei, a inveja, o ciúme. Isso cabe nós percebermos. Nunca tem como colocar aquilo numa caixinha e desejar que não exista.
porque essas coisas existem em nós temos as nossas pequenezes e vemos isso. E quando nós colocamos na caixinha, botamos na prateleira aquilo e não queremos ver, vem a sombra. Foi minha última live sobre a sombra, né? E tudo aquilo que ela traz de consequências destrutivas. Então, pode ser válido, por vezes, desviar a atenção para outra coisa, se é uma raiva assim no trânsito, por exemplo. Não é? Ir para a respiração, neutralizar, pode ser um recurso muito útil, sim. Não é porque pode ser que seja uma raiva mal colocada. Então é preciso nós irmos criando e desenvolvendo um discernimento até em relação a isso. O que é essa raiva? De onde ela vem? Não é? E por vezes existe mesmo uma raiva que não tem como trazer nada de positivo, né? Verdade, querida. Obrigada, Ana. Muito bom, Vani. Que bom. Ana Cristina dizendo gratidão por estar conosco. Essa prática faz toda a diferença num momento tão atípico. Para mim também tem sido muito gratificante estar com vocês. Nós já temos aqui as pessoinhas que nós conhecemos aqui. Então, muito bom. A Nilza, o tema é bom, a prática é maravilhosa. Que bom, querida, que você gostou. Isabel, adorou a raiva, fala sobre a raiva. Às vezes ela me domina. É verdade, Isabel, todos nós estamos sujeitos a isso. Cleia, gratidão. E o medo, como transmuta? Talvez em aceitação, não é? Eu acho que caberia uma live sobre aceitação, não é? Talvez eu construa essa live. Acho que tem várias formas de transmutar o medo em ação de entrega, porque o medo é uma espécie de paralisia, de embotamento, não é? Acho que o medo é um tema que também nós podemos trazer aqui. Será que fujo da raiva? Zéza perguntando. Às vezes podemos, né, estar fugindo, às vezes podemos ter raivas que não se aplicam, então é melhor mudar o foco, e às vezes podemos transmutar essa raiva em algo construtivo, né? Acho que nós todos já estivemos em todos esses lugares. Senti muita raiva, hoje senti muita raiva, diz a Suzy, essa prática me enriqueceu. Que bom, querida, quem sabe essa raiva possa virar algo de positivo, né? Depois você conta pra gente lá no Momento Mindfulness, viu? No nosso chat, ok? Gostei muito do tema, gratidão, Suzana, Marina, tendo a negar, rejeitar a raiva. Eu também, Marina, é da minha constituição, né? Só que aquilo fica remoendo, que é tão destrutivo quanto o explodir. Então, considerar e poder fazer algo é um aprendizado, né? Eu também estou nesse aprendizado aí. Luiz Sérgio, a lucidez, sobretudo a serenidade, podem nos auxiliar a buscar a raiva construtiva? Acho que sem dúvida, né? Sem dúvida, reconhecer aquela raiva, quais são as causas, a indignação, o que pode ser feito de assertivo e de transformação, né? Bom, Eliana gostou da prática, muito obrigada pelos ensinamentos. Janaína. Sandrinha, o desafio é não deixar que a raiva faça mal para nós mesmos. Nem para nós mesmos e nem para o outro, né? E quando nós machucamos o outro, nós machucamos a nós mesmos. Depois que a gente realmente experimenta isso, é transformador. Porque a raiva é uma energia ativa, então é fácil canalizar para algo positivo, mas o medo paralisa e inibe. Tem pessoas que atacam por causa do medo também. Então, personalidades agressivas que, ao se verem acuadas com medo, também vão para o ataque, não necessariamente. Tem pessoas que sentem raiva e paralisam, e tem pessoas que sentem medo e atacam. Então, não é bem necessariamente assim. É o como cada um de nós reage no automático a tudo isso, né?
Excelente, gratidão por fazer diferença em minha vida. Namastê. Namastê, Carla. Muito bom estar com vocês aqui. Muito obrigada. O importante é acolher esse sentimento e analisar o que ele traz. Exatamente, Isabel, muito bom. Oi, Solange, obrigada a você, querida. Zéza, interessante a relação raiva e sombra. Quero aprofundar nisso. Muito bom, verdade, raiva e sombra. Tudo aquilo que não aceitamos em nós mesmos ou não queremos ver, depois explode de forma pior, né? Por isso, a coisa do olhar para aquilo que é o que é. Não pintar o mundo de cor de rosa e nem, não é? Pintar o mundo como algo feio ou hostil. A visão neutra, a equanimidade. Muito bom, aceitação radical, justamente, Viviane. Gostaria. Vamos fazer uma live sobre aceitação radical. Maria Angélica, obrigada, adorei a prática, muito rica e criativa. Sônia, sua voz acalma minha alma. Gratidão, Sônia, gratidão. Gratidão, palavras e as práticas, a prática. Obrigada, Simone. Isabel, estava com saudades. Esses dias estou com aulas e não estava conseguindo entrar. Seja bem-vinda de volta, querida. E você pode ver a live 24 horas depois no Stories e depois no Momento Mindfulness do YouTube. Reforçando uma live sobre o medo, inclusive medo do medo. Muito bom, medo do medo, Zani. Muito bom. Pessoas que têm tanto medo, que têm medo de perder aquele medo e se aproximar da situação. Existe o medo do medo. Muito bom. Que é o sofrimento, né? O medo é uma dor e o medo do medo é um sofrimento a partir de uma dor. Boa ideia, querida. É muito bom vocês trazerem as sugestões. A Bia sugere o tema frustração e como lidar com ela. Sim, Bia, muito bom. Aceitação. Um tema para a próxima, vamos sim. Célio, muito obrigada, Carla, você traduziu muito bem uma situação que nós todos vivemos, que pode ser negativa ou muito positiva e libertadora mesmo. Obrigada a você, Célio, que trouxe essa sugestão tão boa para todos nós. Muito obrigada, queridos. Que todos tenham uma ótima noite, um sono tranquilo, belos sonhos e um belo dia amanhã. Até logo, queridos. Até a próxima. Obrigada pela presença de vocês.